Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje à nossa terceira aula sobre o livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Nas duas primeiras aulas, com o irmão Ricardo e com o irmão Marcelo, vocês trabalharam a primeira parte do livro, que foi nomeada pelo autor como Entendendo a Fornalha, dando uma olhada nela do lado de fora, na fornalha do sofrimento do lado de fora. E nessas duas aulas vocês puderam falar, ou ver um pouco sobre o fenômeno do sofrimento humano e as maneiras como diferentes culturas em distintos períodos históricos buscaram ajudar os membros de suas comunidades a lidar com a dor e com o sofrimento. Vocês viram também com os irmãos alguns aspectos filosóficos sobre a questão do sofrimento humano e puderam constatar também o quanto que a cosmovisão cristã é superior em nos ajudar a lidar com essa dor e com esse sofrimento. A partir da aula de hoje nós entraremos na segunda parte do texto, que é designada pelo autor como Enfrentando a Fornalha, e nela nós teremos a chance de aprender com princípios bíblicos como passar por esses momentos de dificuldade, por esses momentos de dor. O próprio autor ele diz que nessa parte do livro nós aprenderemos através da Bíblia como um pai ensina um filho a caminhar. Deus nos ensinando a caminhar por esses vales de dor e de sofrimento. O primeiro capítulo que nós trabalharemos hoje é o Desafio da Fé, e nele nós poderemos falar sobre 3 pontos do cristianismo que o distinguem em relação às outras cosmovisões em relação à dor. O primeiro ponto que nós trabalharemos hoje é a doutrina da queda. O mal que vemos hoje no mundo não faz parte do projeto original de Deus. Ele vem da recusa do homem em deixar Deus ser nosso Senhor. Essa desobediência ela é fruto do nosso orgulho, da nossa autoidolatria, essa necessidade que nós temos pelo pecado, de nos colocar no lugar de Deus. Quando nos afastamos de Deus e perdemos esse relacionamento, todos os outros relacionamentos são quebrados. Porque rejeitamos a sua autoridade em tudo que havia no mundo, nossos corações, emoções, corpos, nossos relacionamentos com outras pessoas, nossos relacionamentos com a própria natureza pararam de funcionar da forma que deveriam. Vale frisar que a humanidade toda é caída. Por isso é errada a ideia de que algumas pessoas sofrem mais porque necessariamente são mais pecadoras. A gente vai ver com maior profundidade hoje aqui que isso não é verdade. Por outro lado, embora nunca devamos dizer que toda instância específica de sofrimento é causado por um pecado específico, é justo dizer que o sofrimento e morte em geral são uma consequência natural e um julgamento justo de Deus por nossos pecados. Na sociedade contemporânea que a gente está inserido, o autor a designa como uma sociedade deísta prática. O que isso quer dizer? Embora poucos tenham ouvido falar sobre esse termo, é o que vigora hoje, como as pessoas se relacionam com Deus. Elas veem Deus como um ser cujo trabalho é atender às suas necessidades. As pessoas encaram Deus como não como um senhor de suas vidas, mas como alguém, como um ser que as devem servir. A suposição cultural implícita dentro dessa sociedade é que Deus deve a todos, exceto as pessoas vis, uma vida confortável. Mas essa premissa inevitavelmente leva a uma amarga desilusão, uma vez que a vida é desagradável, difícil e brutal, e também é breve, é curta. E essa presunção de direito espiritual condena seus portadores a uma vida de confusão, quando as coisas inevitavelmente dão errado. Quando consideramos cuidadosamente a premissa de que Deus nos deve uma vida boa, isso é claramente injustificado. Se realmente existe um Deus infinitamente glorioso, por que o universo deveria girar à nossa volta e não à volta dele?
Se observamos o padrão bíblico de Deus para o nosso comportamento, a regra de ouro, os 10 mandamentos, o sermão da montanha, e considerarmos o registro do comportamento humano contra essas normas ao longo da história, concluímos que o verdadeiro enigma do mal não é o que nós pensamos. Enquanto o senso comum questiona por que um Deus bom permite a existência do sofrimento, talvez o verdadeiro enigma seja: por que, à luz do nosso comportamento mal como raça humana, Deus ainda permita tanta felicidade? O ensino da criação e queda remove a autopiedade que aflige as pessoas com a visão deísta da vida. Fortalece a alma, preparando-a para não se surpreender quando a vida for difícil. E tenho certeza, irmãos, que a vida sempre vai ser difícil em algum momento. Segundo a doutrina cristã, que nós discutiremos hoje aqui, que nos ajudam a passar pelos vales do sofrimento, é a doutrina do julgamento final e da restauração da criação, com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas reclamam que não podem conceber um Deus amoroso que julga e castiga as pessoas ao mesmo tempo. Mas se não houvesse o dia do julgamento, o que dizer de toda injustiça que foi e está sendo praticada sob o sol? Se ele de fato não existisse, haveria apenas duas coisas a fazer: ou perder toda a esperança de vez, ou recorrer à vingança. Assim, a doutrina bíblica do julgamento final, longe de ser uma ideia sombria, nos permite viver com a esperança e com graça. Se a aceitamos, temos esperança e incentivo para trabalhar pela justiça, mesmo obtendo pouco sucesso agora, sabendo que ela será estabelecida no tempo de Deus, plena e perfeitamente, quando retornar o nosso Senhor Jesus Cristo. Também nos permite ser graciosos, perdoar e abster-nos de vingança e violência. Lembrando que Deus diz que a vingança pertence a Ele e não a nós. A doutrina no dia do julgamento nos adverte que não temos conhecimento para saber exatamente o que as pessoas merecem, nem o direito de punir, uma vez que nós também somos pecadores. Portanto, a crença no dia do julgamento nos impede de ser muito passivos ou agressivos em nossa busca pela verdade e pela justiça. A terceira doutrina cristã que discutiremos hoje e que nos ajuda, que é imprescindível para passarmos pelos momentos de dor e de sofrimento, é a doutrina da encarnação de Cristo, né? Da figura do servo sofredor. Para introduzir o tópico, antes de mencionar o que o autor trata no livro, eu trouxe um trecho de um outro autor, né, de um teólogo inglês chamado de John Stott, onde ele diz que eu mesmo jamais poderia crer em Deus se não fosse pela cruz. O único Deus que eu creio é o que Nietzsche ridicularizou, o Deus da cruz. No mundo real da dor, como se pode adorar um Deus que seja imune a ela? Já entrei em muitos templos budistas em diferentes países da Ásia e parei respeitosamente ante a estátua do Buda. As pernas e os braços cruzados, os olhos fechados, o fantasma de um sorriso a brincar em torno dos lábios, um olhar distante e isolado nas agonias do mundo. Mas cada vez, depois de algum tempo, tive de me virar, e na imaginação voltei-me para aquela figura solitária, retorcida e torturada na cruz. Os cravos atravessando as mãos e os pés, as costas laceradas, os membros deslocados, a frente sangrando por conta dos espinhos, a boca intoleravelmente sedenta, lançado nas trevas do abandono de Deus. É esse o Deus para mim. Ele deixou de lado a sua imunidade à dor. Ele entrou no mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Nossos sofrimentos tornaram-se mais manejáveis à luz dos seus. Ainda há um ponto de interrogação contra o sofrimento humano, mas em cima dele podemos estampar outra marca, a cruz, que simboliza o sofrimento divino. Então, toda vez, irmãos, que questionamos o sofrimento que estamos passando, essa figura do nosso Senhor que sofreu tudo por nós nos tranquiliza e nos traz encorajamento, né? Porque o sofrimento maior que o abandono de Deus nós não teremos que passar, porque
o nosso Senhor Jesus Cristo assumiu por nós. E eu trouxe um outro trecho esse sim já tratado no livro, né, pelo Timothy Keller, de um filósofo existencialista ateu. Mas olha o que ele tem a dizer sobre a mensagem do Evangelho, sobre a cruz de Cristo. Só o sacrifício de um Deus inocente poderia justificar a longa e universal tortura da inocência. Só o sofrimento de Deus, e o sofrimento mais desgraçado, poderia aliviar a agonia dos homens. Se tudo sem exceção, no céu, a terra, está entregue à dor, uma estranha felicidade é então possível. Olha só, até um existencialista ateu reconhecendo a importância da cruz, da mensagem do Evangelho, para nós lidarmos melhor com o sofrimento que nós vivenciamos nesse mundo. O livro de Jó corretamente aponta para a indignidade e finitude humana e exige uma redenção completa à soberania de Deus. Mas por si só, esse chamado pode parecer mais do que um sofredor poderia suportar. Nós vemos ali Deus conversando com Jó, e Jó abrindo seu coração diante de Deus, e chega um momento que Jó diz para ele: mas quem é você, Jó, para questionar a minha soberania, a soberania das minhas decisões? E se você já passou por um momento de sofrimento extremo, eu tenho certeza que você sente a mesma dificuldade que Jó sentiu ao escutar essas palavras, né? Mas se nós voltarmos os olhos para o Novo Testamento, ele vem repleto de um conforto inimaginável para aqueles que confiam na soberania de Deus. O próprio Deus soberano desceu a este mundo e experimentou as suas trevas. Ele pessoalmente bebeu o cálice de seu sofrimento e até a última gota. E ele fez isso não para se justificar, porque ele nunca pecou, ele é santo, mas para nos justificar. Ele suportou o sofrimento, a morte, a maldição do pecado que nós cometemos. Ele assumiu o castigo para que um dia possa retornar e acabar com todo o mal, sem ter que nos condenar e nos punir, conforme nós merecemos. O Novo Testamento nos ensina que Jesus era Deus, que veio em carne, e que mesmo sendo Deus, sofreu, experimentou fraqueza, uma vida cheia de fervorosos clamores e lágrimas. Ele conheceu a rejeição e traição em primeira mão, pobreza e abuso, decepção e desespero, luto, tortura e morte. E assim ele é capaz de empatizar com as nossas fraquezas, pois foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Na cruz, ele foi além do pior sofrimento que qualquer ser humano já tenha experimentado, que é a rejeição cósmica, a dor do inferno, que é a ausência total de Deus. E assim Jesus experimentou o próprio abandono na cruz, quando clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, conforme relatado lá em Mateus 27:46. Senhor Deus meu, por que me abandonaste? Aqui aprendemos qual é a força suprema, um Deus que é forte o suficiente para voluntariamente se tornar fraco e mergulhar na vulnerabilidade e nas trevas por amor a nós. Na cruz também testemunhamos a maior glória possível, a disposição de deixar de lado toda a sua glória por amor. Não sabemos a razão pela qual Deus permite o mal e o sofrimento continuem, ou por que ele é tão aleatório, tão mal distribuído. Mas agora pelo menos sabemos qual não é a razão. Não pode ser porque ele não nos ame. Não pode ser porque ele não se importa. Ele está tão comprometido com a nossa felicidade suprema que foi disposto a mergulhar nas maiores profundezas do sofrimento. Ele nos entende. Ele esteve lá e garante que tem um plano perfeito para enxugar cada uma de nossas lágrimas. Este é o mundo sombrio em que a gente vive. Existem muitas maneiras de manter essa escuridão à distância, muitas maneiras artificiais que a gente vê hoje em dia as pessoas para manter o sofrimento à distância, para não encará-lo de frente. Mas não podemos fazê-lo para sempre. Eventualmente as luzes das nossas vidas, o amor que nós achamos que temos, a saúde, a casa, o trabalho, começarão a se apagar. E quando isso acontecer,
precisaremos de algo a mais do que aquilo que o nosso próprio entendimento, competência e poder podem nos dar. Em Isaías e em Mateus, nós aprendemos que no nascimento de Jesus, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mas você pode se perguntar, se Jesus é a luz do mundo, por que quando ele veio à Terra, não acabou com toda a escuridão do mal? O mal e as trevas desse mundo vêm em grande parte de dentro de nós, do nosso coração, dos nossos maus desejos. Certa vez nós lemos no Novo Testamento que Tiago e João, indignados com a rejeição samaritana à mensagem do Evangelho, perguntaram ao Senhor: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Sem perceber que, como também pecadores e não merecedores da graça de Deus, depuiam contra si mesmos. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Hoje a gente lê, essa passagem do Novo Testamento e muitas vezes nós julgamos a postura desses discípulos, mas muitas vezes nós agimos como esses discípulos. Nós achamos que as pessoas que sofrem mais do que a gente, elas merecem esse sofrimento. Provavelmente nós pensamos que elas fizeram algo de errado e que estão sofrendo pelo justo castigo de Deus. Mas se nós analisarmos isso à luz das Escrituras, e isso não necessariamente é verdade. Nós passamos sim por sofrimento, mas todos nós merecemos o sofrimento, o justo castigo pelos nossos pecados. Em comparação com o mito de Gênesis, o mito moderno de que a humanidade marcha em direção a um futuro melhor é mera superstição. Como a história de Gênesis ensina, o conhecimento não pode nos salvar de nós mesmos. Se hoje sabemos mais do que outrora, isso apenas significa que temos um espaço maior para encenar nossas fantasias. A mensagem de Gênesis é de que nas áreas vitais da vida humana não pode haver progresso, apenas uma luta sem fim contra a nossa própria natureza. Agora você vê o que teria acontecido na primeira vinda de Jesus à Terra, se ele vem com uma espada na mão, com o poder que ele tem de destruir todas as fontes de sofrimento e de maldade? Isso significaria que não haveria mais seres humanos. Se você ainda não acha o castigo de Deus justo, eu diria que você não conhece suas próprias capacidades, seu próprio coração. Jesus não veio à Terra pela primeira vez para trazer a justiça, mas para suportá-la por todos nós. Ele não veio com uma espada nas mãos, mas ele veio oferecer as suas mãos para serem perfuradas pelos cravos da cruz. Sua morte e ressurreição criou um povo no mundo que agora tem a capacidade única e poderosa de diminuir o mal em seus próprios corações primeiramente, e de observar a ordenança de opô-lo e suportá-lo em suas comunidades. O Filho de Deus entrou no sofrimento humano para virar o mal de cabeça para baixo e acabar com ele, o pecado junto e o sofrimento e também a própria morte. Agora falaremos um pouco sobre a soberania de Deus, inclusive sobre o nosso sofrimento. O sofrimento é justo e injusto ao mesmo tempo, como nós vimos. Injusto na forma como ele é distribuído. Deus é um Deus soberano e sofredor. Esses dois conjuntos de verdades emparelhadas, mantidas juntas, sem abandonar um em favor do outro, levam a uma compreensão extraordinariamente rica e multifacetada das causas e formas do sofrimento. Também oferece aos que sofrem uma grande variedade de recursos e abordagem para enfrentá-lo, sem uma receita única. Os primeiros capítulos da Bíblia dizem que o sofrimento no mundo é o resultado do pecado, particularmente o pecado original da humanidade, se afastando de Deus. É praticamente um catálogo de todas as formas de sofrimento: alienação espiritual, dor psicológica, conflito, crueldade social e interpessoal, desastres naturais, doença e morte. A Bíblia é enfática, então, que a existência do sofrimento no mundo é realmente uma forma de justiça. Se a gente analisar o livro de Provérbios, a gente vê ali que o avarento quase nunca tem amigos,
que uma pessoa preguiçosa e indisciplinada pode sofrer de fome, que uma pessoa que escolhe os amigos errados frequentemente sofre. Então nós vemos que muito desses nossos sofrimentos, eles são sim justificáveis pelos nossos erros, pelos nossos pecados, estão diretamente relacionados com eles. Grande parte da literatura de sabedoria é muito clara que o sofrimento ocorre em todos esses casos porque certo comportamento vai contra a ordem moral de Deus. No entanto, embora a Bíblia nos diga que o sofrimento no mundo é o resultado do pecado humano em geral, é igualmente enfática que instâncias individuais de sofrimento muitas vezes não são resultado de um pecado em particular. O exemplo mais proeminente disso no Velho Testamento é Jó. Embora a raça humana como um todo realmente mereça o mundo destruído em que habita, o mal não é distribuído de maneira justa e proporcional. Pessoas más não têm vidas piores do que pessoas boas, muitas vezes isso é o contrário. E é claro, as melhores pessoas costumam ter vidas horríveis. Vamos pensar aqui no exemplo de Jó, novamente relatado no Velho Testamento, e o exemplo maior do nosso Senhor Jesus Cristo, o único sofredor verdadeiramente inocente, né? Provérbios, Eclesiastes, Jó fazem parte da literatura de sabedoria da Bíblia. É importante reconhecer suas perspectivas diferentes, porém complementares sobre o sofrimento. Provérbios tende a enfatizar a justiça que existe no sofrimento e o quanto ele está diretamente relacionado ao erro. Já em Jó e Eclesiastes fica vividamente claro o contrário. O Novo Testamento testemunha a mesma visão das coisas. Em João 9, nós lemos o relato de Jesus quando ele cura um cego e se esforça para mostrar para os seus discípulos que ele não estava nessa condição por conta de seus pecados ou do pecado de seus pais, mas para cumprir os propósitos inescrutáveis de Deus. Assim, as pessoas que sofrem não devem ser automaticamente responsabilizadas por sua condição. Timothy Keller relata o caso de uma psicóloga, Mel Lerner, que demonstrou que a maioria de nós tem um profundo desejo de acreditar que as pessoas recebem o que merecem. Elas tendem a atribuir culpas às vítimas de tragédia, especialmente se não for possível punir um agressor. Isso provém de um impulso humano normal para entender as coisas, mas também provém da profunda necessidade humana de acreditar que estamos no controle de nossas próprias vidas. As pessoas querem acreditar que isso não poderia acontecer comigo, porque sou mais sábio, sou melhor, sei o que estou fazendo, sou menos pecador. A avaliação da Bíblia é bem menos lisonjeira para quem não sofre e mais gentil para aqueles que estão sofrendo. Outro aspecto que o autor chama a atenção de uma verdade bíblica que nos ajuda a encarar o sofrimento é o de que o mal é uma intrusão na boa criação de Deus. Apesar de, como veremos, a Bíblia insistir que o sofrimento não está fora do controle de Deus, é crucial entender que o mal é inimigo de Deus. Algo dessa verdade pode ser vista quando Jesus vem visitar a família de seu amigo recentemente falecido Lázaro, conforme relatado lá em João 11. Quando ele se aproxima do túmulo, a maioria das traduções diz que ele estava agitando-se novamente em si mesmo. Mas essas traduções são muito fracas. A palavra original no grego, utilizada por João, significa falar de modo bravo. Jesus se aproximou da sepultura de Lázaro em um estado não de dor incontrolável, mas de raiva. Jesus estava furioso com o mal, com a morte e o sofrimento. Mesmo sendo Deus, ele não estava bravo consigo mesmo. Isso significa que o mal é o inimigo da boa criação de Deus e do próprio Deus. E a missão inteira de Jesus era enfrentar e acabar com o mal. Mas como vimos, o mal está tão profundamente enraizado no coração humano que se Cristo tivesse a intenção de destruí-lo em todos os lugares que o encontrasse, ele teria destruído você e eu também. Em vez de vir como um general à frente de um exército, na primeira vinda dele, ele submeteu-se à cruz para pagar por nossos pecados, para que um dia pudesse enfim retornar para acabar com todo o mal, sem ter que nos destruir junto. Podemos ver que esse primeiro conjunto de ensinamentos bíblicos, irmãos, emparelhados, que o sofrimento é justo e injusto, nos leva à sabedoria sobre como enfrentá-lo da melhor forma.
Se esquecermos a primeira verdade, de que em geral o sofrimento é justo, cairemos na autopiedade orgulhosa e ressentida, que rejeita amargamente a bondade ou mesmo a existência de Deus. Se esquecermos a segunda verdade, que em particular o sofrimento é muitas vezes injusto, podemos ficar presos em uma culpa desordenada e na crença de que Deus deve ter nos abandonado. O segundo par, irmãos, de verdades equilibradas que nós encontramos na Bíblia, que nos ajuda a lidar com o nosso sofrimento e que devemos começar a considerar, são os ensinamentos gêmeos de que Deus é soberano, mas que ainda sofre. A Bíblia ensina que Deus está completamente no controle do que acontece na história, mas exerce esse controle de tal maneira que os seres humanos são responsáveis por suas ações livremente escolhidas e pelos resultados delas. A liberdade humana e a direção de Deus nos eventos históricos são, portanto, completamente compatíveis. O plano de Deus funciona através das nossas escolhas e não apesar delas. Nossas escolhas têm consequências e nunca somos forçados por Deus a fazer qualquer coisa. Sempre fazemos o que intencionamos. Deus realiza sua vontade perfeitamente através das nossas ações voluntárias. Deus é chamado aquele que executa tudo em conformidade com o propósito de sua vontade. Tudo que acontece se encaixa em harmonia com o seu plano. No Velho Testamento, nós vemos José dizendo aos seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. No Novo Testamento, nós vemos o mesmo princípio aplicado quando Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um dos exemplos mais fascinantes dessa perspectiva bíblica é encontrado no relato do confronto de Moisés com Faraó. Moisés continuamente pede para Faraó liberar os israelitas da escravidão e declara que essa era a vontade de Deus. Ao longo de vários capítulos, o texto nos diz que o Faraó endureceu seu coração e ele se recusou teimosamente a deixar o povo ir. Essa recusa obstinada levou à miséria e à morte incalculável para vários egípcios. Mas o texto é fascinante porque nos diz que Deus endureceu o coração de Faraó, quase o mesmo número de vezes que o Faraó endureceu seu próprio coração. Então, qual é a perspectiva certa? A resposta bíblica é as duas. Podemos ver o mesmo princípio aplicado na vida de Jacó, que enganou seu pai e roubou seu irmão, e como resultado ele teve que fugir da sua terra natal, e experimentou grande sofrimento e injustiça em uma terra estrangeira. No entanto, lá ele conhece o amor de sua vida, tem o filho do qual Jesus descenderia. É claro que o seu pecado não o colocou em um plano B para a sua vida. Tudo fazia parte do plano perfeito de Deus, para ele e até para a salvação do mundo. Ele não era, portanto, responsável por seu pecado? Sim, é claro que ele era. Ele não sofreu consequências por seu comportamento tolo? Sim, é claro que sofreu. Mas Deus estava infalivelmente no controle, ao mesmo tempo que Jacó era completamente responsável por suas ações. Então, para terminar a aula, irmãos, eu termino com essa citação do autor, que a soberania de Deus é misteriosa, mas não contraditória. Significa que temos um grande incentivo para usar a nossa sabedoria, a nossa vontade, visando fazer as escolhas certas, uma vez que sofreremos as consequências de nossa tolice e maldade. Por outro lado, há uma promessa absoluta de que não podemos, em última instância, arruinar as nossas vidas. Até as nossas falhas e problemas serão usados para a glória de Deus e nosso benefício. Não conheço uma garantia mais confortante do que esta. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Por hoje é só, irmãos. Semana que vem nós continuamos com a segunda parte do livro, Enfrentando a Fornalha, vendo os princípios bíblicos que nos ajudam a caminhar por esses vales de sofrimento. E espero que tenham um abençoado culto, uma ótima semana. Fiquem com Deus na presença do nosso
Senhor Jesus Cristo, e até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Coroas um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás.
Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele. Mais do que ler, falar